Às vezes nós gostamos de ir a certos ambientes que o próprio Deus não vai contigo. Às vezes nós gostamos de coisas, vivemos coisas que Deus não gosta. Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildenzita e trago uma mensagem muito especial da parte de Deus. Hoje é uma segunda-feira e, por sinal, as coisas estão meio que calmas e esperamos que continuem assim e que não entremos ainda em correrias de manifestações e por aí fora. Vamos orar? Pai, graças te damos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu favor e as tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Pai, sem ti nada podemos fazer. Estamos numa situação de aflição, preocupações, mas a tua palavra diz que não andeis ansioso coisa alguma. Pois o Senhor quer que a gente desfrute o dia de hoje. Aliás, o Senhor tem nos dito que o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, nós devemos terminar no dia que o Senhor nos deu. Por isso que é o pão de cada dia, não de todos os dias. De cada dia o Senhor faz o que deve ser feito. Cada dia o Senhor nos alimenta. Cada dia o Senhor nos protege. Cada dia o Senhor cuida de nós. Cada dia o Senhor peleja por nós. Então, papai, eu quero que nesta oração, não só esta mensagem pegue a mim, mas também trabalhe na outra pessoa, Senhor. Obrigado, meu rei. Papai, é tanta coisa na nossa cabeça, ataque de pânico, angústia, medo, preocupações. Mas o bom é que temos um Deus que conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Papai, pedimos que o Senhor descortine todas as mentiras do diabo, Senhor. Quebra todo altar satânico, Senhor. Toda agenda, toda maquinação e iniquidade, tanto que venha de nós, como também dele, do ser de Satanás e de quem seja que seja, quebra, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo. Hoje nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E que ama, dê um amém, em nome de Jesus. Nem tudo que você gosta, Deus gosta. Esta é uma mensagem que eu quero trazer para você. E vamos refletir um pouquinho mais. É uma história que raramente eu tenho pregado, mas estudo um pouquinho sobre ela. E eu queria partilhar para você um pouquinho sobre isto. Às vezes nós gostamos de ir a certos ambientes que o próprio Deus não vai contigo. Às vezes nós gostamos de coisas, vivemos coisas que Deus não gosta. E foi tão engraçado intitular esta mensagem, porque eu mesmo vivi algumas coisas que eu fazia, mas eu entendia que Deus não estava a gostar. Deus não estava a gostar. Então nem tudo que você gosta, Deus gosta. Eu quero que você encontre essa mensagem logo em Juízes, no capítulo 14. Eu quero falar de um homem que você conhece, Sansão. Sansão teve uma vida confusa, de muita desobediência, de muitos deslizes, orgulho, acima de tudo, ainda que deixou extrapassar alguns segredos da parte de Deus. Eu não sei se você se encontra uma pessoa assim igual como Sansão. Cheio de deslizes, orgulho, altivo, estratega, faz coisas que só a cabeça dele entende, maquina ideias que nem o próprio Deus gosta. Mas eu quero que você entenda essa mensagem e tente se encarnar como se fosse um Sansão. Apesar dos defeitos que você tem, há uma coisa especial que Deus gosta e encontra em ti. Então não se sinta inútil diante de Deus. Deus não te criou com o plano de você dar errado. Deus te criou assim, porque Ele sabe o que você carrega, o que você vem fazer aqui nesta terra. Não te sintas inútil. Não importa se você é um menino de rua ou uma menina de rua, não importa se está no orfanato, não importa como o estágio da tua vida está. E de que nível de deslize, orgulho, confusões mentais, problemas, seja o que for. Algo especial em ti
Deus encontra graça. Deus se alegra em ti. E que Ele sabe que nessas coisas Ele vai se aperfeiçoar. E tu também vais te aperfeiçoar. Ele vai mudar o teu caráter. Só Deus pode mudar o caráter do ser humano. Só Deus pode convencer, só o Espírito Santo, aliás, pode convencer assim, só para algumas coisas. Então, vamos deixar que Deus trabalhe assim como deve ser feito. Mas olha esta mensagem logo no capítulo 1. Sansão desceu a uma cidade chamada Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consigo esta mulher para ser minha esposa. Olha o nível de armadilha, primeiro de responsabilidade, depois armadilha para os seus pais. Sansão sabia que não podia se envolver com nenhuma mulher ou com alguém do filisteu. Mas ele passa por uma cidade e aprecia uma mulher filisteia. E ele vai para a casa dos seus pais e ele cria um cenário de armadilha, contando aos seus pais que viu uma mulher e gostou, e por sua vez os pais é que deviam organizar o casamento para ele. Veja que nível de irresponsabilidade que Sansão tinha. E um nível de estratégia que ele tinha para sair ao seu favor algumas coisas. Ana diz mais: vi uma mulher filisteia, consigo essa mulher para ser minha esposa. Claramente diz que os seus pais, será que não há outra mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Não há alguém aqui. Isso me recorda também Abraão, quando queria que seu filho Isaac casasse, mas não devia ser daquele ambiente onde ele estava, onde ele vivia, porque não era daquilo que Deus preparou para ele. Por isso que ele insistiu, um dos seus servos, que fosse a cidade onde o próprio Abraão, assim que cresceu. É só para vocês verem a importância da continuidade da geração, com quem a gente se liga, com quem a gente faz um pacto para a vida toda. É um aspecto muito importante. E existem certas zonas, certas pessoas e certas, tradições que você não pode se meter lá. E Sansão gostou. Mas Deus não gostou. E já era sabido, e os seus pais até chamaram a atenção. Mas porque Sansão é Sansão, não é? Sansão, porém, disse: consigam-a para mim e ela que me agrade. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os seus filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Por sua vez, eu vou tentar puxar um pouquinho aqui a história. Por sua vez, Sansão e os seus pais, eles seguem para a cidade da Filisteia, se quer, para conseguir esta mulher que o próprio Sansão queria. Quando eles estão a sair, vamos só acompanhar aqui logo no versículo 5. Sansão foi a Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tima, de repente surge um leão. Sansão e os seus pais estavam a caminho da cidade de Tina. E por sua vez, durante o caminho, eu quero tentar entender, porque já li este versículo. A Bíblia conta que os pais, vamos lá só ler. De repente, um leão forte veio rugindo na direção dele, não deles, dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem o pai nem a mãe o que fizeram. Estranho. Estamos a andar os três. E só um ouve e vê que era o escolhido do Senhor. Aquele que Deus o criou com uma missão, com um propósito. Sansão tinha a responsabilidade de destruir
juízes que profanavam, faziam coisas que não agradavam a Deus. Mas cheio desses defeitos, o próprio Espírito do Senhor se apodera de Sansão e ele dá um golpe, sem tendo nada nas mãos, ele dá um golpe e rasga o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou nem os pais, nem a mãe. E foram. Tendo chegado lá, para fazerem aquela tradição normal de arranjo de casamento, logo no versículo 8, algum tempo depois, quando voltaram para casa, para casar a ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Passado é passado. Passado fica no museu. Você não precisa visitá-lo. Não acorde teu passado. Todas as vitórias que você teve, tenha como lembrança e não volte para aquele ambiente. Sansão, ele desvia a rota para confirmar daquilo que ele teria vencido. Será que eu venci bem isto aqui? Será que eu conquistei bem isto? Se a própria palavra deixa bem claro que não foi pela esperteza dele ou a inteligência dele, foi o próprio Espírito Santo que o apoderou e deu-lhe a força para rasgar um leão. Este leão já se encontrava com já meio que, meio que podridão, cheio de abelhas. Logo aqui no versículo, a Bíblia diz que Salomão tirou, no versículo 9, o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Não se explicaram como é que acontece quando um leão já fica um processo já cadáver, morto. O que sai, o que vai saindo do corpo. Mas a Bíblia diz que tinha um lugar, tinha mel, onde ele tira e vai comendo. Quando voltou aos seus pais, repartiu o mesmo mel. Atenção que os pais não sabiam de onde provinha este mel. E ele partilhou do mesmo mel para com os seus pais. E eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou, portanto, lhes contar um enigma. E Sansão era tão espertalhão, mas tão espertalhão. Na altura, era de costume arranjarem, 14, assim diz a Bíblia, 14 rapazes que se fariam passar por padrinhos. Mas eles, para se fazerem passar por padrinhos, teriam que ser contados, ou seja, o próprio Sansão, que é o noivo, tem que contar o enigma, e desse enigma eles tinham que descobrir e aí iam receber presentes da parte do casal. Uma coisa contrária, quem dá presentes são os padrinhos, mas ali seria ao contrário. Só que, por sua vez, ele diz que vai propor o enigma e diz, Sansão, se vocês puderem dar uma resposta certa durante esses dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes do linho e 30 mudas de roupas. Se conseguirem dar a resposta correta, ou seja, de 30 vestes, proponho-se seu enigma dizendo, logo no versículo 14, disse a ele, do que comeu saiu, ou seja, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. É um enigma que só ele mesmo sabe, só ele mesmo viveu e só ele mesmo fez. Ele contava um enigma sobre a história, ou seja, do que ele havia vivido um pouco atrás. Só que, por sua vez, todos aqueles convidados tiveram que pressionar a esposa, porque nem a esposa teria lhe contado. Vou criar aqui um resumo sobre essa história. Nem a esposa teria contado sobre este enigma. Ele não havia contado. E, por sua vez, durante dias, durante semanas, a esposa teve que o convencer. Sansão, conte minha história. Por quê? Porque ela já tinha sido corrompida um pouco atrás.
pelos convidados. Mas o enigma só Sansão podia contar. Só Sansão conhecia a história. E não existia uma outra pessoa. A esposa vai insistindo várias vezes. Logo no 16, então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. É aquele truque de mulher que, todos sabem, eu não sei. O que está acontecendo lá do outro lado é que você não contou a mim primeiro. É um truque mesmo baixo que as mulheres usam, mas claramente é assim. Temos que partilhar tudo, temos que dizer as coisas umas das outras pessoas. Para um casal, não há segredos, como se diz, não é isso? Então, Sansão, por sua vez, tem recebido essa chantagem da parte da mulher. Ele teve que contar o enigma para a história, para a esposa. E a esposa foi contar aos convidados. E Sansão, isto ele não gostou. Ele não gostou. Logo no capítulo, vamos lá. Sim, logo no capítulo 17, ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava perpetuando. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Sansão contou a história, contou o enigma e a sua esposa, por sua vez, espalhou para todo mundo. E quando tinha espalhado, Sansão descobre que a esposa partilhou esta história para todo mundo. Sansão sai da festa. Sansão se afasta do lugar. Ele fica algum tempo fora do ambiente onde seria a Filisteia também. Quando ele volta, por sua vez, para levar a sua esposa já tinha sido casada com outra pessoa. E paira uma ira sobre Sansão. Ele arranja algumas raposas, cria uma armadilha e lança e incendeia as raposas atrás na armadilha. Aquelas raposas vão correndo sobre o rebanho, nem exatamente rebanho, seria sobre a machamba, assim que é, do próprio povo de Israel, lá do próprio povo, e vai devastando toda aquela cidade, todos os seus alimentícios, por causa da raiva que consumia após ter perdido a sua esposa. Sansão, por sua vez, ele corre, vai a uma cidade, no monte, ele se esconde por algum tempinho. E o povo de Israel vai para a Filisteia para poder saber se o Sansão estaria lá com eles. E o povo da Filisteia não sabia. Mas, por sua vez, procuraram até o encontrar e o amarraram. Ou seja, o povo de Israel encontrou Sansão, amarrou e entregou ao povo da Filisteia, aos juízes, para que fizessem, por sua vez, a sua própria justiça. E, por sua vez, o próprio Espírito Santo, mais uma vez, se apodera de Sansão. E Sansão destrói milhares de juízes. Por sua vez, a primeira vez, Sansão recebeu o Espírito Santo quando estava numa batalha com o leão. E por segunda vez, quando estava em perigo com o povo querendo matá-lo, o Espírito Santo apodera sobre ele e ele, com um golpe só, destrói todos aqueles que o haviam amarrado. Ei, parece uma história longa, mas muito interessante, com algumas quebras de protocolos que Sansão aqui cometeu, com um caráter meio que duvidoso, que qualquer uma outra pessoa não ia gostar de estar com essa pessoa. Mas o que eu não sei é o que você carrega. Eu posso não gostar de ti, mas Deus gostar de ti. Eu posso ter um conflito contigo e Deus é a pessoa que te abençoa. A coisa que Sansão aqui fez foi apreciar uma terra, uma pessoa que não era suposto ter chegado lá. Não era suposto ter apreciado. Algumas coisas que você gosta, Deus não gosta. E não por Ele não gostar, que Ele não te use. Ele tem um compromisso contigo. Ele tem uma agenda contigo. Ele tem um plano contigo. Ele vai continuar a te usar. Mas, ei, preste atenção nas coisas que Deus não gosta. Os ambientes que você não gosta, que Ele não gosta. Os relacionamentos que Ele não gosta. A vida que você leva que Ele não gosta. E nem tudo que você gosta, Deus gosta. Eu quero desejar paz e prosperidade. E te vejo uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E abençoe essa semana
No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.